Vacunas indómitas, intoxicando a ratones atónitos, y nos preparan para un nuevo padecer, subiendo el precio a la solución. Y lógicos para bien de los que apuestan por un futuro peor, porque no les da reparo, les dedico mi canción. Bueno, amigos, queríamos hablar con Armando, pues queríamos hablar de los incentivos que se producen en la consulta, que ahora se han puesto muy de moda, y nos hemos venido a Brasil para eso. Y ha sido una auténtica aventura, ha sido un desastre técnico de todas maneras. Echamos mucho de menos a Juan, que es el que verdaderamente sabe hacer estas cosas. Estamos grabando así un poco cutre. Armando Norman, que es médico general aquí en Río de Janeiro, y bueno, queremos hablar contigo sobre estos incentivos. Como no sabemos muy bien cómo va a salir esto a forma técnica, por lo menos hemos elegido un paisaje bonito para que os llevéis algo de la entrevista. Tú falas portugués, yo español, pero seguro que si hablamos lento los dos nos iremos entendiendo. Claro. Queríamos hablar contigo porque queríamos comparar un poco cómo se introducen estos incentivos a los médicos normalmente o enfermería en las consultas en distintos países. A nosotros nos interesaba más el tema español, pero es cierto que en España estos incentivos es algo incipiente. Están saliendo, pero mucho menos que donde tú has estudiado estos incentivos, que es en el Reino Unido. Entonces, si te parece, explícanos por encima en qué condiciones estaba la sanidad del Reino Unido cuando se empezaron a introducir estos incentivos en el acto clínico del médico. Bueno, bom, o Reino Unido tradicionalmente tem sistema nacional de saúde considerado mundialmente como dos melhores. E isso me chamou a atenção porque eles queriam desenvolver sistema de incentivos para melhorar uma qualidade de sistema que já tem alta qualidade. Na literatura, o que se conhecia, o que se falava, é que havia uma certa não uniformidade no cuidado clínico, na atenção primária. Havia muita variação de condutas. Entre os distintos profissionais? Não profissionais, mas clínicas. Entre as distintas clínicas. Acho que profissionalmente é mais difícil você colocar o dedo, apontar, mas eu acho que havia um entendimento que a medicina havia caminhado para um outro patamar, com a medicina baseada em evidência, e muitos dos profissionais ainda praticavam uma medicina não de acordo com esses novos cânones da medicina. Basada então, mais na própria experiência. Baseado mais na própria experiência. Então havia como que uma heterogeneidade muito grande, e isso é um processo histórico dentro do Reino Unido, porque o modelo de contratação dá muita autonomia ao profissional, porque eles não são assalariados. Então, se você trabalha para mim assalariado, eu consigo colocar regras para você. O contrato que estabelecia lá, os profissionais são autônomos, como se são donos do estabelecimento. E esses, por ser donos, a interferência do Estado sobre a prática, historicamente, é muito difícil. Entonces, la diferencia, por ejemplo, en España, casi todos los profesionales de la sanidad que están en el sector público, tanto medicina como enfermería, pertenecen al Sistema Nacional de Salud, y es el sistema quien paga y quien construye las clínicas y quien dice cómo tienen que ser las clínicas. En Reino Unido no es del todo así. Son los propios profesionales médicos, son los dueños de esas clínicas. En atención primaria. En atención primaria, sí. ¿vale? Y entonces lo que se quería un poco era homogenizar e introducir algunas premisas de conocimiento y de práctica mediante esta serie de incentivos, sí. ¿Correcto? Es decir, que lo que buscaban también era mejorar
en calidad la práctica clínica. Mas a qualidade entendida de um ponto de vista. Claro. Sim, do ponto de vista da saúde pública e do que eles consideravam como qualidade. Esse olhar não incluía, por exemplo, o olhar do usuário, do paciente, das pessoas, mas um saber médico que entende o que deve ser a qualidade do serviço médico. Talvez os pacientes tivessem um outro entendimento do que qualidade seria para eles. Então, esse pagamento por desempenho, ele é uma das experiências maiores do mundo, porque foi implementado nacionalmente nos 4 reinos: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Então, é uma medida populacional que entra para tentar melhorar a qualidade do serviço na atenção primária. E uma outra coisa é que havia documentado a desigualdade no trato com determinadas populações. Então, o pagamento por desempenho ia tentar corrigir também as iniquidades em saúde, ao oferecer o mesmo standard, o mesmo padrão para qualquer uma das clínicas. Então, todos adotariam o mesmo padrão e isso beneficiaria inclusive as populações menos privilegiadas, os mais desfavorecidos, as situações de risco receberiam o mesmo tratamento. Vale. En España, por ejemplo, estos incentivos casi siempre van relacionados con reducir el coste de la práctica clínica. Es decir, por ejemplo, se está incentivando a no derivar tanto a la atención de urgencias o a especializada, o a utilizar, por ejemplo, menos los servicios de ambulancia para transportar a los pacientes a los distintos sitios. Cuando tú me estás comentando otro tipo de incentivos, que no son tanto para reducir el coste, sino para intentar mejorar esa calidad, aunque habría que ver calidad con respecto a quién, ¿no? Claro. Con respecto al sistema o con respecto al paciente. Bueno, ¿qué ejemplos de incentivos son estos? Porque lo que tienen estos médicos es un pago base, simplemente por estar haciendo un servicio, y luego además, si cumplen una serie de criterios, que son estos incentivos, reciben un porcentaje, ¿no? Un ejemplo de estos incentivos, ¿cuáles pueden ser? Por exemplo, metas de hemoglobina glicosilada. Entende-se que a diabetes ela vai causar danos à saúde da pessoa a longo prazo, sim? E que um dos marcadores de bom controle do nível de glicemia sanguínea são a hemoglobina glicosilada. E estudos, isso é uma disputa na literatura médica, mas na época se acreditava que quanto mais baixo a hemoglobina glicosilada, mais próximo de um valor de normalidade, melhor os desfechos, os resultados em saúde. Então, o que fez o governo? Criou várias bandas, né, com níveis de hemoglobina glicosilada e porcentagem de pacientes que deveriam estar dentro daqueles patamares de controle de qualidade. Então, não se exigia que todos os pacientes tivessem com hemoglobina de 7, mas que uma porcentagem estivesse em 7, outro em 8 e outro em 9. Sim, então criou-se uma faixa de qualidade de incentivo. Isso não tem nada a ver com redução de custos, mas claro, sim de melhoria da qualidade do cuidado do paciente com diabetes. Por exemplo, esses pacientes que têm fibrilação atrial, por exemplo, teriam que estar com o seu NRI dentro da faixa, rango? Sim, do rango de alvo, sim. Então, são indicadores que muitos clínicos preventivos, metas de colesterol, por exemplo, meta de pressão sanguínea. Então, no meu estudo, por exemplo, quando eu fiz o contrato que eu estudei, havia uma mudança do ponto de corte para meta de hipertensão.
Então a maioria dos pacientes teriam que estar entre 14 e 9 de pressão arterial, certo? E uma faixa menor, Uma pequena parte, entre abaixo de 15 por 9, 159 por 99 de pressão. Então, então não são necessariamente vinculados a cortes de orçamento, mas sim de melhoria da assistência de pacientes crônicos ou com condições crônicas que necessitam que todos estejam dentro de certos patamares que a ciência considera como normal ou que desejado. Vale. ¿Y qué porcentaje supone este tipo de pago por incentivos con respecto al sueldo total? Como, na época, como 25%. Empezó con un 25%. E após uns 10 anos, começaram a reduzir essa diferença para 10, 15% da composição total do soldo do profissional da atenção Es decir, primária. que si cumplías los objetivos por paciente, pues podías llegar a tener un 25% más del sueldo. Armando, esto que me estás contando, que es recibir un dinero por mejorar la calidad de nuestra actuación clínica, me parece que está muy bien. Si tú haces tu trabajo y encima lo haces asegurando que tu población esté entre unos parámetros saludables, ¿qué menos que se cobre un incentivo? Es una forma también de fomentar que los médicos lo hagan bien. ¿Cuál es el problema de qué problemas puede tener este pago por incentivos? Olhando de fora, está tudo muito correto, né? Muito legal. Muito legal, faz sentido. Além do mais, todas essas diretrizes clínicas recebem o selo de qualidade NICE, sim, de medicina baseada em evidência, e que muitos dos indicadores têm uma certa validação na ciência. Sim. Então tem esse além do mais, tem esse selo, essa coisa. Então, a ciência diz. A ciência diz. Então, o que há de estranho, o que há de problemático? Porque a atenção primária ela é complexa. Essa é a primeira coisa. E existem pacientes que não se encaixam muito nessa ordem que se está colocando. Não existe, por exemplo, um diálogo entre o paciente que entende que aquilo está sendo feito com ele, por exemplo. Então, todos os incentivos ou as coisas, os pacientes não conhecem, por exemplo, que os médicos estão sendo pagos a partir de determinadas ações. Então, você vem consultar comigo e o teu problema, meu dedo duele, no gano más por eso. O sea, si yo voy con un problema del pie, no vas a ganar más. No vas a ganar. Pero me interesa o teu colesterol. Entonces, me interesa a sua pressão. Me interesa saber se o senhor fuma ou não fuma. E eu começo a criar uma agenda que é minha e não sua na consulta. Porque o que me dá dinheiro é aquilo que o governo acha que é mais importante para a saúde pública. ¿Sí? Entonces, es posible que al intentar realizar una actuación de pagos por incentivos, que al final la medicina, el acto clínico se centre en los actos que conllevan esos incentivos y que en cambio el resto de patologías o de acciones que se pueden hacer en una consulta y no están vinculadas a esos incentivos queden un poco relegadas. Sim, isso é um que eles chamam de consequências não intencionais do pagamento por desempenho. Ele desvia o foco para as coisas que passam a ter valor, que passam a ter recursos atrelados, vinculados a isso. Então isso gera uma certa distorção. Também outra questão que pode acontecer, mas isso é sempre, não. O ano tem um calendário financeiro. Sim? Então, quando é que eu recebo? Ao final de um ano.
certo? Então, quando termina o contrato e começa um outro contrato, aqui eu estou relaxado, eu estou tranquilo, porque é só eu vou ter que apresentar esses dados no final do ano que vem. Então, não me atrapalha tanto a consulta. Ah, não me preocupo com o teu colesterol agora, vou preocupar com o seu pé, com essas coisas. Mas à medida que o ano começa a correr, metade do ano, aí começa a vir os pop-ups no computador. Los Pop-up. empiezan las señales de que no está... Este paciente falta-lhe hacer la glicada. Este paciente falta-lhe perguntar se ele fuma. Esse paciente... Y entonces, ¿qué pasa si al final de año no has cumplimentado esos puntos? Aí o incentivo vira penalidade. Penalidade porque você perde dinheiro. Entonces, conforme va llegando la época de cumplir con los incentivos, va cambiando también un poco la forma de actuar en la clínica, para cumplir los objetivos. Sim, para cumprir o objetivo. Entonces, hay que tener suerte de ir a primeros de año y no a últimos. Não vá nas clínicas. Bom, hoje está mudando um pouco lá, mas quando eu consultei, eu não aconselharia ir dezembro, janeiro, nada. dezembro adiante. E muitas das agendas, dos appointments, dos coisas, vão estar reservados para pacientes que têm interesse econômico, ou que são prioritários para o pagamento por desempenho. Então, às vezes, dificultava o acesso também, porque todos os espaços são para buscar pacientes que buscar os pacientes que não estão com seus marcadores em dias, não estão atualizados. Então precisam ser convidados para a clínica para fazer o check-up, para fazer o check-up do pagamento por desempenho, que ele é marcador. Então, o próprio trabalho, ao final do ano financeiro, todo encontro, reunião, meeting, né, na clínica, o tema central é: estamos perdendo nesse indicador, então vamos essa semana todo mundo pensar nessas indicadores. Entrou na sala, eu vou colocar um alerta no seu computador, meus pacientes que estão chegando para você não deixar de fazer essas coisas. Pero a mí se me ocurre, Armando, que por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo con ese pago por incentivos, o no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tipo de incentivo, a lo mejor no estoy de acuerdo con algunas guías, o a lo mejor hay algunos estudios de los cuales recelo un poco más, que a lo mejor yo como clínico puedo decidir, bueno, yo no cumplo estos criterios de incentivo y hago mi clínica normal. ¿Hay algún tipo de presión o hay alguna forma? A forma é autorregulada. Aham. É autorregulada. As clínicas no Reino Unido, elas são geridas, ou são dos próprios médicos. Sim. Como eu falei no começo, são dos próprios médicos. Então, eles se autorregulam. Então, eu, você, outro colega, somos sócios da clínica. Você não está fazendo, falei, querido, então você vai perder dinheiro. Você está disposto a perder dinheiro? Você está disposto a perder dinheiro? Então faça. Então sempre vai ter um que é mais ávido pelo recurso, né? Ou que vai julgar que não está correto e que vai colocar uma pressão. Isso daí significa que nós vamos fechar tais serviços, significa que nós vamos deixar de ganhar tanto. E esse vai ser o custo que nós vamos ter se a gente não fizer isso. Entonces es el propio grupo Y el se que al final autorregula. va haciendo presión para que cumpla... Porque dói no próprio bolso. Sim. Vale. Esto en España no es así, no ha llegado de esta forma, pero bueno, todo se andará. De hecho, por ejemplo, ahora es muy común que los directores médicos o subdirectores médicos se acerquen a las clínicas un poco diciendo las cuentas, diciendo cada uno, mirad, vosotros habéis gastado tanto en antibióticos, mirad qué proporción de IVPs habéis puesto. Entonces sí que puede ser que esta presión de centro de salud al final actúe a nivel individual de cada profesional, en España, por ejemplo. Sí. Otra cosa muy diferente, por ejemplo, es en España, como hemos dicho, la mayoría de los incentivos van en el ahorro, no tanto en la posible mejora Sí, clínica, sí. que bueno, hay algunos, pero van más en el ahorro. Y en el Reino Unido,
por lo menos por lo que estoy entendiendo, si tú estás de acuerdo con los criterios de los incentivos, Sí. por lo menos la clínica, los incentivos y tu forma de hacer la clínica van un poco de la mano. Pero en cambio en España no. En España los incentivos son justo al contrario, son un poco para vetar las actuaciones clínicas. Entonces es difícil que un profesional se sienta bien implicado con estos incentivos cuando realmente solamente benefician a la administración en general y no a su propio... Na literatura se diz crowd in e crowd out. Crowd Estaba a punto de decirlo. Sim. O crowd in é justamente quando se vincula as suas crenças, o que você acredita, com o incentivo. Isso tem um poder de estimular aqui uma prática correta, sim. E quando não há essa vinculação ou não há entendimento de que aquilo colabore com a minha prática, tende a fazer um rechaço, uma distância disso daí. Outro efeito também é a participação. Se eu entendo por que esse indicador foi criado, ou ele se tem uma razão, ele é mais aceito. Eu vou te dar um exemplo de um indicador clínico no Reino Unido que foi bastante contestado, que é verificar se o paciente com diabetes masculino tem impotência. Então, para as enfermeiras que fazem, a maioria são mulheres, elas teriam que perguntar como está a sua sexualidade. Perguntar se você tem ou não vontade de tomar alguma medicação para melhorar a sua potência sexual. A maioria das enfermeiras se sentia constrangida de perguntar para o paciente se isso, se o paciente não trouxe como um problema, eu tenho que estimular isso no paciente. Generar o problema. Gerar o problema ao paciente. Mas era um marcador e ganhava dinheiro nisso daí. Então você imagina, ao final de dezembro, um monte de pacientes que não lhe perguntaram e as pessoas tinham que fazer essa pergunta para ele. Una cosa... Então cria uma certa... Esse é um exemplo de como, apesar de ter todo um discurso de ciência, algumas coisas são infiltradas ou são colocadas e aí isso pode gerar descontentamento na prática dos profesionales. Una cosa, ahora que has mencionado enfermería, un poco qué opinión hay de esto allí, porque un poco por lo que estás comentando, casi todos los incentivos van ligados a marcadores de preventivos, como puede ser la hemoglobina glicosilada, sí, la tensión, cifras de colesterol, tal, sí, que gran parte de esas mediciones y de ese trabajo realmente lo tiene enfermería. Sí, perfecto. Pero ese dinero ¿a quién va? ¿Va a enfermería o va a los médicos? Para os médicos. Va a los médicos. Para os médicos, lógico. Eu sou o dono da clínica, vai para os médicos, sim. Vale, bueno, en España no seríamos los dueños, pero pasaría igual. O sea, sería trabajos preventivos que lo haría enfermería y encima se lo llevaría el médico. O médico é que recebe a... Estupendo, vamos. Existe também o que eu percebi na minha etnografia é que, como os pacientes não são... Bom, quem trabalha com clínica sabe que o paciente é uma situação difícil, nem todos aderem ao tratamento, então sempre ou não entendem o porquê do tratamento e acabam não vindo nas consultas programadas. E o que acontece é que no final do ano tem muito paciente para ser visto, para ser examinado. Então, ao final do ano econômico, há uma oportunidade de mais trabalho para as enfermeiras. Elas acabam fazendo sessões extra, né? E isso acaba trazendo dinheiro também para elas. Então, mas elas têm que trabalhar um pouco mais, mas acaba tendo mais sessões, hora extra, e isso é mais remunerado, então ela acaba tendo, se não tivesse o COF, o salário do ano dela seria aquilo. Com o pagamento por desempenho, tem ao final do ano muito trabalho acumulado, que tem que ser feito pelas enfermeiras, isso tem um salário extra para elas fazerem. Entendeu? Lógico, eles têm um teto, porque senão também eles não têm um ganho. Então, mas é sempre um cálculo
de quanto eles vão utilizar desse recurso. Então algumas se beneficiam nesse processo. E também tem as líderes, né, que acabam tendo um papel de controle sobre as outras enfermeiras. Então acaba tendo um papel de liderança e um prêmio também que faz esse papel. Então existe também um certo ganho, ainda que menos, para as enfermeiras. Originalmente o COF era para ser distributivo para todo mundo. El COF son los incentivos. Isso é porque eles chamam COF, que é Quality and Outcomes Framework. E a sigla é COF. Esse dinheiro seria equitativamente distribuído entre os profissionais, e na verdade não é, né? Os profissionais médicos é que embolsam a maior parte do dinheiro. Uno de los problemas que, por ejemplo, que tiene España y quizá no tanto en el Reino Unido es que al estar centrados estos incentivos tanto en la reducción del gasto, también lo han hecho a partir de la atención primaria. Me explico. Lo que han tenido en cuenta, por ejemplo, en atención primaria, son cosas como la cantidad de ambulancias que nosotros disponemos para los pacientes para que puedan ir al hospital, ¿vale? Y no se tiene en cuenta que aunque sea el médico de atención primaria el que hace el papeleo, el que hace la burocracia, realmente la mayoría de esas peticiones son inducidas por la atención hospitalaria. Es decir, que esas peticiones inducidas no se tienen en cuenta en hospitalaria, pero en cambio sí nos vienen a nosotros en la atención primaria como si fuese un coste producido por nosotros. Otro ejemplo sería, por ejemplo, con respecto a los medicamentos, como puede ser, por ejemplo, cuando se hacen las comparativas entre los IBPs, los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, ¿no? Entre la cantidad de esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol con respecto al omeprazol, que se considera el que se debería prescribir, ¿no? Pero no se tiene en cuenta que la mayoría de esos medicamentos también vienen inducidos por otros especialistas que normalmente están en atención primaria. Y eso es algo, perdón, en el hospital. Y eso es algo que, bueno, no se tiene en cuenta y que puede ser difícil de gestionar para nosotros. Sim, claro. Lo passa o mesmo em Inglaterra. Acho que na Inglaterra a atenção primária, como coordenadora, também tem que filtrar aquilo que a atenção secundária prescreve. Geralmente há que se fazer trocas de medicamento e também às vezes de equipamentos. No caso da insulina, do controle de insulina, do aparelho, das fitas, que são muito caras, das fitas para fazer o controle da... então, esse dilema é igual, vamos dizer assim, mas não está dentro do incentivo, do pagamento por incentivo. Sim, não tem essa... Existem outros mecanismos de controle de medicação que eles trabalham lá. Você havia me perguntado de alguns efeitos adversos do pagamento por desempenho. Tradicionalmente, na atenção primária, dos países onde você tem universalidade da cobertura, o paciente não tem que contribuir com nada financeiramente, né? Então ele acessa o profissional de saúde independente do seu poder de pagamento. E de certa forma o NHS tem essa tradição. O pagamento por desempenho colocou uma relação monetária entre eu e você agora. Como é isso? Antigamente é isso que eu falei, eu via você independente dos seus marcadores biológicos, do que você... Agora todos esses marcadores biológicos passaram a ter um certo valor agregado. Então você tem pacientes que valem mais e pacientes que valem menos, dependendo do perfil dos biomarcadores e dos indicadores que ele tem. E isso cria uma relação comercial oculta, porque o paciente não sabe disso, em que eu passo a olhar você também dentro de uma ótica de quanto custa ou quanto eu ganho em relação a paciente A, B ou C. Essa é uma situação que, do ponto de vista ético, pode ser questionado. Tenemos una foto que si podemos la pondremos aquí en el vídeo, no sé si tendremos esa posibilidad técnica,
pero ahora describo que se ven un listado de pacientes y al lado de cada nombre de paciente pone una cantidad de desempeños a hacer o de objetivos a cumplir y al ladito el dinero que valdrían. Sí, claro. Entonces, ¿los médicos tienen acceso a esa lista? Sí. No es la administración, sino los propios médicos saben qué paciente vale tal cosa y qué paciente vale tal otra cosa. Não só o mecanismo de controle é autogerido. Não é só um Big Brother que olha e controla, mas você também é parte desse Big Brother. Você também é responsável por esse Big Brother. Você também senta e discute com seus pares como estão os indicadores. Você é o autocontrolador faz parte desse processo. E, lógico, dentro de uma hierarquia interna em que as enfermeiras são contratadas pelos médicos, elas são as que mais são pressionadas para fazer isso daqui, porque muito desses trabalhos que eles chamam de tick box é entregue a enfermeiros. Então, enfermeiras são responsáveis por isso daí. Então, existe uma pressão para que elas atinjam essas metas. Isso gera uma certa distorção. Quando você tem um certo valor, às vezes eu estou fazendo a coisa não necessariamente porque é importante para você, mas porque existe um valor atrelado, vinculado àquele procedimento. Ni siquiera hay pacientes más valiosos que otros, lo que hay son partes del cuerpo más valiosas. Es decir, También. que tú vas a volver a traer al paciente, pero no para verlo otra vez, sino para ocuparte de una cosa concreta que es el incentivo. E isso, de certa forma, contradiz o que os médicos e famílias falam do holismo, da integralidade, de ver a pessoa como um todo. Então, o pagamento por desempenho, no formato que foi considerado, acaba indo de encontro ou de contra aos princípios dos médicos de família, de cabeceira, que tem por objetivo ver a pessoa integral, independente disso, e se concentrar na queixa que ele... Vale. Bueno, o sea, aparte de tener pacientes que son pequeños saquitos de dinero, como había visto en el artículo, bueno, pongamos que esto se puede tergiversar, pero por lo menos los médicos, aunque sean solamente sobre puntos concretos, que son los incentivos, por lo menos van en la línea de mejorar la asistencia, o esa es la teoría. Mi pregunta es, porque con todos estos defectos que estamos viendo que pueden tener, yo entiendo que habrá varios estudios que avalen utilizar estos incentivos. Me refiero, ¿se habrá evaluado el impacto en salud de estos incentivos en la salud de estos pacientes? Sim, perfeito. O que passa é que o pagamento por o COF foi introduzido sem um grupo controle. Sim? No hay grupo control. Não. Então foi uma medida nacional. Veja só. Então se perde uma das principais armas, ferramenta que Una parte importante de una investigación. que é poder contrastar o que se passa num grupo com o outro, certo? Então nós perdemos essa janela. Então o que nós temos? Temos estudos seriados, né? Com os dados secundários, dados produzidos pelos próprios clínicas, sim, dados captados por isso, em que tenta-se medir os impactos sobre, principalmente, diabetes, mortalidade cardiovascular. Então, o estudo mais próximo de qualidade que nós temos, que é do Ponto Pantelis, que estudou o impacto da mortalidade cardiovascular com a introdução do pagamento por desempenho do COF. E não se verificou redução da mortalidade cardiovascular. O sea que no. Não se verificou. Então, lógico, é o melhor estudo que se tem dentro dos possíveis estudos que você pode fazer em função do desenho que foi feito. E isso começou então a questionar, não só isso, como também iniquidade, não teve tanto impacto sobre iniquidade como se parecia. E também teve um patamar. No começo houve um alcance dos indicadores e teoricamente uma tradução, porque muitos são marcadores intermediários, não são resultados finais, desfechos finais, são desfechos intermediários, metas de hemoglobina, controle de sintomas, então você tem uma... Y entonces, Armando, la pregunta es,
Bueno, ¿esto ha salido barato? 1 bilhão de libras. Un billón, 1 bilhão de con B. Com B. Un billón con B. Com B, ano. O sea, que muy... Ano. ¿Al año? Al año. Al año, estupendo. O sea, que muy barato no ha sido. No, no. Entonces, si no sale barato para la administración, Não. para los clínicos realmente sea una medida de distorsión de su propia clínica, para los pacientes no hay un impacto en salud positivo, ¿a quién le beneficia esto? Sim, então, atualmente eles estão... A Escócia cancelou o POF, foi o primeiro dos reinos, né, dos países a... Escocia lo ha anulado. Estão pensando numa outra forma de trabalhar a qualidade dentro da atenção primária. A Inglaterra segue, mas a tendência é a descontinuidade do POF em tentar outras formas porque se viu ao longo desse experimento, foi um grande experimento, né? Sim, sem grupo controle. Sem grupo controle, porque se assumia que o que estava, que era certo ia funcionar da mesma forma que funciona nos trials, funciona aqui. E o que observou aqui, outra coisa é que os dados são passíveis de manipulação também, né? Que dados? Os registros, né? Que você pode, existem mecanismos, você não consegue, vou medir sua pressão aqui, quem registra sou eu posso registrar, não posso registrar, enfim, há sempre uma desconfiança de que se possa haver uma manipulação dos dados, principalmente no chamado backstage, né? Onde você tem que maquiar os dados para chegar aos indicadores. O sea, puede pasar, y ahora que nos estamos quedando casi a oscuras y sin luz, puede pasar que si yo mido, por ejemplo, presiones arteriales que no me interesan, que no lo apunten en el registro. Pode ser. Puede ser. Como vamos verificar? Eu acredito que esse não seja o grosso, o principal, mas pode haver uma certa manipulação de dados. Pacientes mais difíceis são excluídos porque tem critério de exclusão de pacientes. Então, entender por que não teve o efeito desejado pode envolver várias coisas. Outra coisa que aconteceu foi o aumento e incremento de medicamento. Então o consumo de medicamento aumentou muito. Houve, por exemplo... El consumo de medicamentos que incidían en las variables intermedias. Por exemplo, o consumo de antidepressivos aumentou 60%. O consumo de medicação de hipertensão, diabetes dobrou. Então teve um aumento de estatinas. Então houve muita prescrição de medicamento também. E muitos desses ensaios, de alguns marcadores carecem de evidência. Então tem mais consenso na construção do indicador do que realmente o rigor da medicina baseada em evidência na decisão de alguns desses indicadores. Ou de pontos de cortes, de metas de hemoglobinas, de colesterol. Então isso acaba produzindo um lucro muito bom para as indústrias farmacêuticas. Então existe não é um pensamento, vamos dizer assim, teoria conspiratória, vamos dizer assim, no sentido, mas um modelo de prevenção adotado que foca na prevenção individual, na prevenção de marcadores, incentiva o consumo de biotecnologias. Então o POF fomentou muito o uso de biotecnologias, tanto de aparelhagem, né, espirometria na ponta, né, tem que fazer aparelhos de espirometria portáteis, controles mais rígidos, metas mais rígidas, mais medicamentos. Então, sem nova pesquisa, mas então induziu muito a polifarmácia. Então a polifarmácia é pacientes com muito medicamento, para tentar atingir as metas. Vale. Va un poco en la línea de que la actual medicina basada en la evidencia, que es una herramienta muy buena para poder, que se basa en el estudio científico, es una herramienta muy buena para poder hacer bien la clínica, quizá esté entrando en un grave conflicto de interés por quiénes son los que generan esta medicina basada en la evidencia. Bueno, nos quedamos sin luz, eso será un tema que trataremos
en otro momento. A mí me gusta recordar unas palabras de un médico, de Enrique Gavilán, que le leí hace tiempo, cuando él renunció a firmar el pago por incentivos, que era: si no recuperamos la ética y la moral dentro de nuestra profesión, posiblemente desaparezca. Sí. Entonces, bueno, para refletir. Pues Armando, muchísimas gracias. No habrá ningún incentivo por esta entrevista, lo siento, ni conflicto de interés. Yo también no tengo ninguna vinculación. Muy bien. Pues os dejamos aquí en la penumbra con estas maravillosas vistas, que no sé si se aprecian en la cámara, pero son muy tolerantes.